Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, que continua aqui assim a recuar dos máximos feitos logo no início da semana, com o dólar a ficar mais forte. Já tínhamos visto que a probabilidade de vermos aqui uma correção era bastante elevada e ela está a continuar em curso. Digamos que o que está agora a dar aqui alguma força ao dólar serão as especulações relativamente a quem virá substituir Jerome Powell em maio, quando acabar o seu mandato à frente da Reserva Federal. Isto quando o mercado especula que poderemos ter Kevin Warsh, um ex-governador, tendo como, digamos, o candidato mais favorável ao mercado, o mais anteriormente conhecido pelas suas posições hawkish relativamente à inflação. Portanto, curiosamente, até um pouco contrário àquilo que Donald Trump deseja, embora ultimamente Kevin Warsh tenha alinhado muito com Donald Trump relativamente a cortes de taxas de juros. Bom, vamos ver. Donald Trump diz que irá divulgar hoje, esta manhã dos Estados Unidos, portanto a nossa tarde, relativamente a essa decisão sobre a Reserva Federal. Portanto, vamos estar à espera. Para já, o mercado o que tem estado a fazer com alguma tem estado a corrigir, tem estado a vir a fazer a correção em termos de o euro-dólar. Ontem tivemos o que tivemos ontem foi dados do emprego, dos novos pedidos de subsídio de desemprego, que até vieram, digamos, acima do que se estava à espera, com o número da semana anterior revista em alta, e ainda assim o dólar não perdeu, continuou a ganhar. Aliás, como podemos ver pelo DXY, pelo índice do dólar, que aliás podemos ver aqui que hoje continua a recuperar destes mínimos atingidos logo no início da semana, e continuou ontem a fazê-lo. Alguma volatilidade, vimos bastante volatilidade no mercado, volatilidade pontual. Aliás, vê-se isso bem nos metais, no ouro e na prata, que têm vindo a fazer grandes movimentos. Aliás, quando olhamos para o VIX também vemos que ele está em alta, portanto a volatilidade está a subir, e hoje, por exemplo, a semana e o mês está a acabar com os mercados acionistas um pouco pressionados, principalmente nos Estados Unidos, em que vemos aqui os futuros já serem pressionados. Ora, hoje o que vamos ter em termos de dados económicos, são principalmente na Europa, e já saíram, foram os do PIB e da inflação. Podemos ver por aqui, aliás, temos aqui assim os do PIB, que saíram acima do esperado, 0,3%, em termos trimestrais, 1,3% em termos anuais, e estamos a falar acima dos tais 0,2% e 1,2% esperados. Com a taxa de desemprego também inesperadamente baixar dos 6,3 para 6,2, e face as estimativas também de 6,3, mas isso não fez aqui assim, como vimos, grande diferença em termos do euro, porque o euro continuou aqui, aliás, a recuar destes máximos mais uma vez, e portanto a mostrar os ganhos em si do dólar. O mercado provavelmente irá estar à espera agora, além do que vai acontecer, se Donald Trump vai ou não vai nomear Kevin Warsh. Vamos também provavelmente estar à espera, os mercados, aliás, em geral, vão estar à espera do que poderá suceder este fim de semana, se há algum ataque por parte dos Estados Unidos ao Irão ou não. Já não seria a primeira vez que as coisas acontecem ao fim de semana, quando nós sabemos, e além disso, para a semana vamos ter uma semana bastante ocupada, bastante preenchida de dados económicos, como o ISM, os Non-Farm Payrolls, o ADP nos Estados Unidos, e ainda a reunião do Banco Central Europeu,
depois de algumas vozes se levantarem relativamente à possibilidade do BCE poder cortar taxas de juros caso o euro-dólar suba bem acima dos 1,20. Parece que para já isso não está a ser, não parece ser o caso para já. Posto isto, vamos aqui ver então os gráficos e como é que as coisas estão a ser, quais são as projeções, digamos, de alguma forma, para o dia de hoje relativamente ao euro-dólar. A semana está a acabar a recuar deste máximo feito ali assim nos 1,2082. O preço está aqui à volta de 1,19 já aqui dentro, inclusive é desta área de consolidação mais ampla, fora, está fora desta de os tais 1,15, 1,18 que tínhamos colocado aqui anteriormente. Olhando para os indicadores de momento, de facto, aqui continua a prevalecer a possibilidade de continuarmos a ver este movimento ascendente, e o mesmo acontece com o RSI, que sobe de níveis em torno de 50 para aqui para a volta dos 64, ou seja, portanto a dar também aqui assim o ímpeto ascendente no euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico diário, continuamos aqui a ver que o preço está dentro mesmo a meio da semana, estamos aqui em torno deste tal máximo que já vínhamos a ver de trás nos 1,1918, o tal máximo do ano passado, o máximo de 2025, e ele continua, o preço continua em torno desse mesmo máximo, recuando do tal máximo deste ano de 1,2082 e ainda acima também do máximo de abertura, do nível de mínimo desta semana, aqui à volta dos 1,1835. Quando olhamos para os indicadores de momento, vemos de facto o RSI bastante positivo, mas a sair da área de sobrecompra, dando a tal situação de correção, e o MACD a continuar ainda a validar bastante esta tendência ascendente do euro-dólar. O gráfico a 4 horas, a meu ver, é mais elucidativo. Temos aqui, de facto, o recuo deste máximo de 1,2082. O preço tem vindo a construir um suporte aqui à volta dos 1,19, como podemos ver. Neste momento está à volta de 1,1920 o preço, isto bem acima deste tal mínimo da semana, nos 1,1835, 1,1836 e do fecho da semana passada, de fecho e máximo da semana passada, que tem 10 pontos abaixo aqui nos 1,1825. Quando olhamos para os indicadores de momento, voltamos a ter tanto o MACD como o RSI a validar esta correção para já no euro-dólar. Para terminar aqui com o gráfico a 1 hora, eu coloquei mais esta linha de tendência foi a que nós colocámos já na semana passada, e portanto estamos perto de ver testada esta tendência ascendente que eu coloquei aqui assim já com uma linha já da semana passada. Ora, esta é a tal linha de resistência, primeiro suporte, depois à volta dos 1,19 a 1,1898 para ser mais preciso, e que tem vindo a ser testado várias vezes, portanto digamos a tornar mais forte esta mesma linha. Abaixo desta linha então vamos ter a tal linha de tendência ascendente. Essa linha de tendência ascendente no dia de hoje está aqui à volta entre os 1,1870 e os 1,1880 aproximadamente, conforme vamos avançando no dia, e que pode eventualmente ser testada. Esse é também o meu cenário base, é ainda um teste a esta linha de tendência ascendente, ou mesmo, quem sabe, aqui a área que vai ao pequeno gap que temos aqui por preencher do máximo da semana passada, máximo e fecho da semana passada, que é à volta dos 1,1825, até ao mínimo desta semana a 1,1835. Portanto, este gap ainda não foi preenchido. Poderemos eventualmente ver um teste exatamente a essa área, que ainda por cima está validada também, está aqui reforçada também
pela média móvel 200 neste gráfico a 1 hora, que está neste momento a 1,1834. Ora, esse é o meu cenário base, ou seja, o cenário base é que esta tendência descendente, esta correção, esta tendência descendente de muito curto prazo, esta correção continue, se mantenha. Aqui acima a resistência está aqui à volta dos 1,1970. Aliás, temos aqui as médias móveis 21 e 55, esta área é uma área de resistência e isto está entre os 1,1940, 1,1939 e 1,1956 para ser mais preciso. Portanto, estamos a falar aqui desta área, eu colocaria com números mais redondos 1,1940, 1,1950 como a primeira área de resistência, antes deste a 1,1975, 1,1980. Mas, portanto, continuo a dizer, o meu cenário base é a continuação desta tendência descendente de muito curto prazo, vermos aqui assim um teste a este nível, ou mesmo aqui um pouco mais abaixo nos tais 1,1835, mas para já, para mim é 1,1870, 1,1880, e com o preço a voltar então mais tarde a negociar em alta, a voltar aos tais níveis de 1,20 e portanto a continuarmos a tal tendência ascendente. O meu cenário base mantém-se a ver o dólar a perder, o euro-dólar a subir no mais longo prazo. No entanto, há essa possibilidade de vermos aqui assim alguma correção ainda antes disso suceder. Quando olhamos aqui para os indicadores de momento, vemos então que o MACD continua a sinalizar este movimento descendente, tal como o RSI, que segue abaixo da linha média de 50 e, portanto, a dar um ímpeto descendente também ao par para já. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de interpretar os dados e os gráficos e não mais do que isso, não é qualquer recomendação de investimento. Para já, para hoje e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, um ótimo fim de semana, ótimos negócios e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!